Estes eventos ocorreram com pessoas reais. Alguns podem ser perturbadores. Eles disseram que tinham pavor de passar por ali porque era um menino com um olhar muito sinistro. Sim, existe um fantasma porque está gravado nas câmeras de segurança. Não pode ser mentira. Assim que eu virei o rosto, vi na minha frente uma coisa escura. Abri o armário para olhar se tinha alguma coisa lá dentro, mas não achei nada. Naquela hora a cadeira começou a estremecer. Começou a fazer um barulho meio estranho. Não sabia o que fazer. A primeira coisa foi dizer, chega, não jogo mais, já chega. Essa menina estava sofrendo muito, definitivamente. Muitos sentimentos negativos acumulados naquele anjinho. Minha história de fantasmas. Era um menino com um olhar muito sinistro. Então, por curiosidade, eu disse, me mostre onde é. Quando me virei para ver se o menino estava lá, nesse momento, eu fiquei pasma. Eu já não tinha palavras para dizer. Mamãe, é aqui. Aqui está o túmulo do Beto. Betito. Minha história de fantasmas começa há vários anos. Distrito Federal, México. Quando acompanhei minhas primas ao cemitério Jardim, porque elas tinham vontade de conhecer o túmulo onde ficou nossa avó materna. Depois de conhecer o lugar onde está a minha avó, me levaram também ao lugar onde estava sepultada a mãe delas. Quando estávamos andando para lá, me contaram que quando sepultaram a mãe delas, os coveiros comentaram que um menino aparecia pelo cemitério e fazia brincadeiras. E elas perguntaram onde está o menino, então um coveiro as levou onde estava sepultado. O menino, eles disseram que lhes dava pavor passar por ali, porque era um menino com um olhar muito sinistro. Então, por curiosidade, eu disse, me mostrem onde é. Quando chegamos ao lugar onde estava o menino, eu vi que ele parecia, assim, muito sinistro, mas era porque havia muito limo na cara dele e nos bracinhos. E então, dentro de mim, eu ouvi uma vozinha muito baixinha me dizendo, você não tem medo de mim? Será que pode lavar o meu rosto? Então, eu também em pensamento disse a ele, sim, voltarei em 8 dias. E você será lavado. E fomos embora. E quando cheguei em casa, eu comentei com a minha filha e com meu marido o que tinha acontecido. Minha história de fantasmas começou no dia em que acompanhei minha mãe ao cemitério Jardim. Porque ela tinha comentado com a gente que havia uma tumba que as minhas tias disseram que era muito assustadora, muito feia. E eu disse a ela, claro, mamãe, eu acompanho a senhora. E depois de 8 dias, nos preparamos e levei meus instrumentos para limpar a carinha dele. Mas, para minha surpresa, eu não me lembrei onde estava sepultado o menino. Dei várias voltas pelas ruas, mais ou menos por onde me lembrava que disseram, mas não cheguei lá. Em dado momento, me desesperei e disse que me dava por vencida, que não ia achar o túmulo do menino. Nesse momento, no caminho, ela acabou desviando, ela fez uma curvinha e seguiu reto. Nesse momento, atravessou a rua uma criaturinha pequena, caminhando, correndo e se virando para trás. Um menino. Tive de frear tão bruscamente que o carro morreu.
E eu disse, mas como podem soltar uma criança assim? E eu desci do carro muito brava. Eu ia dar uma bronca na mãe, porque ela o soltou e o menino saiu correndo por uma avenida do cemitério. Quando eu me virei, não havia ninguém, não tinha ninguém atrás do menino. E ele tinha simplesmente desaparecido diante de nossos olhos. E o carro parou. E eu, por estar distraída, preparando a minha câmera, eu bati a testa no vidro. Fiquei com um galo na testa. Mas nessa hora, minha mãe me falou: espera, eu vou descer porque eu quero ver onde é que está a mãe do menino. E eu disse, tá bom, mamãe. E também desci. E assim que eu saí do carro, eu vi o túmulo do Betito. Mas quando eu me virei para ver se o menino estava lá, nesse momento, eu fiquei pasma. Eu já não tinha palavras para dizer, mamãe, é aqui. Aqui está o túmulo do Beto. E a minha mãe viu que não havia ninguém perto de nós, não havia gente, nem o menino. Então, aí sim, eu também tive calafrios. E a minha mãe também ficou assim, dizendo que tínhamos achado a tumba do Betito. Saí do carro, peguei meus apetrechos e comecei a limpar o rosto dele. Minha filha tinha preparado a câmera Polaroid para ir tirando fotos assim que chegamos. E assim que vi que aquele era o túmulo, ela começou a tirar fotos. No momento em que eu tirei a foto, foi como se ele me dissesse, não seja má, tire essa foto para que vejam um pouco de ternura. A minha cara limpa já não causa o mesmo medo. Quando eu tirei a foto, eu não tinha percebido nenhum fenômeno. Mas quando a minha mãe me mostrou, eu fui a primeira a dizer, aqui tem o rosto de alguém. Eu não sei, na verdade, se era o rosto do Betito, ou se era do pai dele, ou da mãe dele. Isso eu não sei. Nesse momento eu não dei importância. Colocamos as nossas flores e então fomos para casa. O ano passado eu tive uma gripe muito forte, com febre por muitos dias. Mas com o tratamento de antibióticos que o médico me deu, a gripe cedeu. Aí um dia, meu marido e meus filhos foram até a cozinha fazer o café da manhã. Então, meu marido disse que ouviu passos e pensou que fosse eu. Mas eu, quando acordei, vi que estava parado ali. E ele me disse, você não tem medo? E eu disse que não. Ele disse, amanhã é dia 1º de novembro. Você vai lá me visitar? Eu disse que sim. Sim, a gripe tinha passado, não tinha tanta febre, eu iria. Eu disse, você quer uma bola? E ele me disse que não queria uma bola, mas queria que eu levasse para ele um carrinho que o meu filho ia dar. Meu filho tem 21 anos, mas ele é deficiente mental. E tem a cabeça de um menino de 7 anos, por isso Betito me disse, eu vou te dar um beijinho. E me deu um beijo úmido na testa. Aí ele disse, vou embora, seu marido vem vindo. E se dissolveu por completo na minha frente e desapareceu. Meu marido chegou e disse, você se levantou? Eu disse que não. É que ouvimos passos. Eu disse não. E que ele não ia acreditar, mas que Betito tinha aparecido para mim. Aí o meu filho disse, eu sei, mamãe. Ele quer o meu carrinho roxo. Vamos levar para ele amanhã. Então eu disse, bom, realmente? Como ele se comunicou com meu filho? Eu perguntei para o meu filho quando ele tinha aparecido e ele disse, não, ele não apareceu. Ele me disse no ouvido que amanhã é para a gente levar o carrinho roxo. E no dia seguinte fomos deixar o carrinho. E naquele dia encontrei um coveiro.
que me disse que havia referências a um menino que jogava bola e que esse menino tinha uma bola nas mãos e que quando procuravam por ele, nunca o encontravam, não estava em lugar nenhum. Mas que viam quando o menino corria para o seu túmulo. Para nós, ele já faz parte da família. Porque sempre vamos visitá-lo, sempre que vamos ao cemitério no Dia dos Mortos. Tem também o Dia do Menino. Às vezes nós vamos vê-lo. E eu sinto que ele é como um irmãozinho para mim. Porque nos ajudou em muitas coisas. A mim, ele ajudou muito. Eu fico até sem palavras. Porque tudo que ele já fez por nós, todos nós ficamos espantados. Minha história de fantasmas. Minha história de fantasmas. O museu estava fechado. E vi quando a luz entrou. Na mesma hora caiu a flâmula. Foi impressionante. Os vigias comentaram que algumas noites, quando estão fazendo a ronda deles, sentem que tem pessoas entrando nos banheiros. Ou escutam uma porta abrir ou dar uma descarga. Sim, existe um fantasma porque está gravado nas câmeras de segurança. Não pode ser mentira. O malvado vice-rei. Minha história de fantasma começou no mês de junho de 2010. Bogotá, Colômbia. Quando estava na casa do vice-rei Samano, uma pessoa que torturou muita gente. Minha história de fantasmas começou no mês de agosto de 2010. Nesse dia, nós fomos trabalhar normalmente no museu. Chegamos e encontramos o escritório como sempre. Começamos a trabalhar e quando foi de tarde, tivemos que ficar para solucionar um problema de umas coisas que nós devíamos entregar no outro dia. E foi quando, às 6 da tarde, mais ou menos, eu acho, o computador travou e não pudemos mais trabalhar. Todos saíram do escritório, mas fiquei escrevendo e, de repente, eu senti alguém me assoprar no ouvido. Eu virei rápido para ver quem estava me incomodando. E, nesse momento, eu olhei para o chão, porque eu vi tipo uma coisa passar e vi 2 luzes que passaram pelo chão, atravessando o escritório de um lado ao outro. Era uma luz muito, muito fora do lugar e passou pelo lado e não tinha nenhum espelho, não tinha outras lâmpadas que sugerisse que fosse uma luz, sei lá, comum. Fiquei meio paralisada, perdi o meu fôlego por um momento e comecei a sentir muito, muito frio e também um pouco de calafrios. Houve uma mudança de clima muito estranha. Dava um pouco de medo, essa energia que eu não sei se era boa, não me tranquilizava em nada, só me deixava muito, muito inquieta. No começo, como sempre, nós céticos, começamos a fazer uma investigação. E não tinha nenhum ponto focal, sabe? Então, não dava para explicar essas luzes. A luz era um círculo nem muito pequeno, nem muito grande. E ele andava pela casa toda, pelo pátio, pelos corredores, pelo segundo andar. E quando a flâmula caiu, eu vi que o museu estava fechado. E vi quando a luz entrou. E na mesma hora caiu a flâmula. Foi impressionante. E parece que tem alguém atrás da gente. Ninguém. Quando eu andei pelo segundo andar, pela sala, parecia que alguém estava atrás de mim, como que me seguindo. Quando eu entrei no banheiro, como a luz se apaga a cada 3 minutos, ouvi barulhos de gente dentro da casa. Às vezes estamos dentro da casa e se fecham, de repente, as portas das sacadas, principalmente, e as que dão para as escadas. E lá não há correntes de ar que façam
com que essas portas se fechem, sozinhas. Os vigias comentaram que algumas noites, quando estão fazendo a ronda deles, sentem que tem pessoas entrando nos banheiros. Ou escutam uma porta abrir ou dar uma descarga no banheiro. As torneiras abrem e quando você olha para as câmeras de monitoramento, não tem ninguém. Quando você vai para o segundo piso, você sobe a escada e você sente que tem alguém atrás de você e ouve os passos. Quando você dá um passo ou sobe outro degrau, sente que alguém segue você. Durante muito tempo, as câmeras de segurança presenciaram ou registraram esse tipo de luzes brancas que passavam e redondas que passavam por toda a casa. Principalmente pelo espaço da casa velha, não da parte que tinha sido restaurada. Tenho a prova em meu próprio celular, meu celular pessoal. E se vê quando a luz passeia pelo museu. Dá para ver quando a luz passeia direitinho e também os bombeiros viram uma luz caminhar. E dá para ver o segundo andar, quando passa tipo uma pomba e anda pelo museu inteiro. Portanto, sim, existe o fantasma, porque está gravado nas câmeras de segurança. Não pode ser mentira. Conta a história que lá morou o vice-rei Samano, uma pessoa que torturava os outros. Então parece que a alma dele nunca descansou. Portanto, por isso aparece o fantasma. Essas presenças podem estar aqui porque o vice-rei era uma pessoa muito malvada. O que ele fez foi acabar com todas as pessoas que iniciaram o processo de independência na Colômbia. Ele as exilou e também dizem que antes de levá-las à morte, ele torturava todos dentro dessa casa. Esse pode ser um dos motivos de essas presenças serem assim tão fortes. Ele era uma pessoa que o povo realmente odiava. E o que faziam era sempre pensar nele, mas sempre pensando coisas ruins. Digamos que era uma pessoa que não agradava os cidadãos da época, então eu creio que essa energia ficou na casa. Minha história de fantasmas. Minha história de fantasmas. E assim que eu virei o rosto, eu vi na minha frente uma coisa escura. Eu sentia uma espécie de dualidade entre curiosidade e medo. Mas prevaleceu a proteção do meu filho que estava comigo. Eu abri o armário para olhar lá dentro, para ver se tinha alguma coisa, mas não achei nada. Para dizer a verdade, o que mais me impressionou foi o fato de estar frente a frente com um ser desse tipo. Uma estranha visita. Minha história de fantasmas começa mais ou menos em novembro de 1997, quando comecei a morar na casa dos meus sogros, que nos cederam andar de cima da casa para morar com minha esposa e filhos. E meu filho mais velho nasceu em outubro. Lima, Peru. O fato é que um dia, sei lá, não lembro, devia ser 2h30 ou 2:45, eu resolvi descer ao andar térreo onde fica o quarto da minha sogra. Não tinha ninguém em casa. Eu deitei o meu filho mais velho, que tinha alguns meses de idade, coloquei ele na cama da minha sogra. E na hora que eu me deitei ao lado dele, eu senti uma espécie de frio que me invadiu. O frio vinha do lado oposto, onde eu estava, de frente para a porta, não tinha janelas abertas. E assim que eu virei o rosto, eu vi na minha frente uma coisa escura, totalmente escura, parecia uma cartolina preta recortada que tinha a silhueta de um chapéu de abas largas.
uma espécie de capa e botas. Mas as botas só apareciam pela metade, porque esse ser não pisava no chão, só flutuava. Quando eu parei na frente dele, deve ter passado meio minuto, não lembro, eu sentia uma espécie de dualidade entre curiosidade e medo. Mas prevaleceu a proteção do meu filho que estava comigo e também saber cientificamente o que era esse ser. Eu tentei andar até ele e quando dei um passo na direção dele, notei que ele retrocedeu, flutuando praticamente um passo também. Quando eu quis puxar, eu quis tocar a sombra para saber do que era feita. Ele avançou até o corredor como se tomasse distância de mim, enquanto eu o seguia. E seguindo a sombra, comecei a correr atrás dele, cruzando os quartos e os corredores até o último quarto, que era o quarto do tio da minha mulher. E quando eu estava a ponto de tocá-lo, tinha um guarda-roupa grande no quarto, com um espelho. E esse ser entrou no espelho. Entrou rapidamente. Mas na hora de entrar, apesar de ter os ombros largos, ele pôde entrar no espelho, porque como que se encolheu e entrou. Como se fosse um chiclete, zzz, assim, entrou muito rápido. Não pude tocá-lo. Eu abri o armário para olhar lá dentro, para ver se tinha alguma coisa, mas não achei nada. Percorri a casa de cima a baixo. Todos tinham saído e não tinha ninguém. Aí eu decidi tirar uma foto de mim mesmo, porque apesar de não ver nada em volta, eu sentia uma presença incômoda. Era como sentir assim, um peso nos ombros, uma coisa que incomodava, mas eu não pude ver nada. Aí eu peguei a minha máquina e tirei uma foto de mim mesmo, nessa hora. E eu pude ver, quando revelei a foto, eu me lembro quando eu fui na loja revelar, o homem da loja me disse, essa foto saiu assim, desculpa. Eu suponho que desse ser, pode ser que em dado momento ele possa ficar visível ou invisível. Quer dizer, ele pode estar presente sem que ninguém o veja. Foi assim que eu, também por curiosidade, tirei uma fotografia e apareceu na revelação uma coisa brilhante sobre minha cabeça, como um fogo, uma labareda, uma coisa parecida. A minha esposa chegou. Roberto, o que você tem? Não parece bem. Bom, se eu contar o que aconteceu, você não vai acreditar. O que aconteceu, Roberto? Sabe o que foi? É que eu vi um espectro na casa e minha esposa perguntou, era uma coisa escura, com um chapelão? Era, eu disse. E não tinha uma capa e botas? E flutuava? Claro, era. Você já viu? Claro, eu morei aqui a vida toda e já vi essa coisa, desde pequena. A minha tia e a minha irmã também já viram. E ele foi embora pro armário, não foi? Sim, realmente eu disse. Segui a figura e ela entrou no espelho e depois eu não consegui ver mais nada. Essa, digamos, foi a primeira vez que eu pude ver uma coisa desse tipo, sei lá, que ninguém teve que me contar. Porque muitas pessoas podem ter contado, mas ver não é a mesma coisa. Mas, na verdade, é muito impressionante mesmo presenciar e ficar frente a frente com um ser desse tipo. Eu estava trabalhando no computador à noite, fazendo meus trabalhos para o estabelecimento de ensino onde eu dou aulas. Eu preparava uma publicação no computador que ficava num canto da casa. E eu estava teclando, quando ouvi uma voz claríssima que saía do meio de uma das paredes. E a parede é de concreto. Se a pessoa fizer um buraco do outro lado, digamos, a voz poderia passar. Mas a voz nascia da parede. Uma voz fraca, de mulher, claríssima, que dizia, jovem longo. Parei de teclar na máquina e me senti um pouco como se, digamos, o barulho tivesse vindo da rua, não era bem uma presença. E continuei a teclar no computador. Eu parei um momento porque eu tinha que pensar no que escrever e o teclado começou a saltar sobre a mesa do computador, sozinho, pum, e o teclado caiu. Então eu disse, não estou tendo visão, o teclado está saltando, eu acho que vou parar com isso. E coloquei os cotovelos sobre o teclado com o meu peso assim, para ver, como um desafio a esse ser, para ver. E sabe o que foi que aconteceu? O móvel inteiro começou a pular, pum, 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 com o teclado e tudo, assim, de baixo, e eu pulava junto com ele.
E minha mulher, que estava dormindo, devia ser 2 da manhã, com os meus filhos, me disse: Roberto, a TV tá ligada? Eu ouvi vozes, o que você tá fazendo? Não, eu tô no documento, eu não contei nada porque eu não queria que ela ficasse preocupada, que perdesse o sono. Desliguei o computador e decidi ir dormir. No dia seguinte, continuei a trabalhar mais ou menos na mesma hora, porque eu não tinha terminado meu trabalho. Desta vez, a voz da parede não me disse jovem, agora ela me disse Roberto, meu nome. Eu pensei, meu Deus, na verdade, essa coisa me conhece. Ou ouviu dizer meu nome, de repente, por minha mulher, meus filhos, e ela está se manifestando, quer se comunicar. Aí sim, eu senti muito medo de me comunicar com aquela coisa. Eu não quis me comunicar e continuei a teclar, a escrever. Até essa altura, pensei, bem, vamos tratar de viver a situação. O que aconteceu deve ter explicação científica. Mas eu não pude explicar para minha esposa o que aconteceu. Eu não quis. Como moramos no andar de cima, temos uma sacada que dá para a rua. Da sacada até o chão, deve ter, sei lá, uns 6 metros pelo menos. Ou seja, nada pode subir da rua para a sacada, só se for com uma escada. Estávamos conversando para a sacada. E nessa hora a porta, na parte inferior, começou a se mexer assim, como se alguém tivesse dado um chute. Ela estava sentada ali, eu aqui e a porta no meio. Roberto olha a porta. Eu vi, foi o vento, não tem importância. E a porta, pum! De repente se abriu e bateu na parede, pum, pum! Com uma violência incrível. Quer dizer, para abrir a porta desse jeito, só de fora e com um grande chute. Ela gritou. Meus filhos se assustaram. Eu tratei de acalmá-la e saí na sacada. Não tinha nada, não tinha ninguém, nada. Olhei da sacada para a rua, olhei dos 2 lados. Ninguém. Eu desci no andar de baixo. Olhei os quartos, a família da minha mulher, o tio, a avó dela, a minha sogra, todos estavam em suas camas e estavam dormindo. Eu estava incomodado, muito incomodado, e tentava achar uma solução para fazer esses seres irem embora da minha casa, de nos deixar em paz. Então comecei a ler a Bíblia. Peguei uma Bíblia e comecei a ler. E achei uma parte que informava que nós, seres humanos, vivemos cercados de seres invisíveis que são praticamente... Não podemos dizer que sejam demônios em especial, mas que não podemos ver porque são espirituais, que em alguns casos podem ser bons e em outros ser malignos. E que quando alguém invoca o Espírito Santo, a situação como se reverte em função do poder de Deus. Então eu invoquei o Espírito Santo. Espírito Santo, peço, por favor, que entre neste quarto, nesta casa, e que tire toda a manifestação negativa que tenha aqui dentro. E nessa hora, eu senti a casa menos pesada. Era igual quando a gente chega cheio de areia e toma um banho e nos sentimos limpos. Então eu pude notar que estava funcionando a invocação do Espírito Santo. E daí, diminuiu porque não desapareceu totalmente, mas melhorou bastante. Para mim, praticamente essas visões não têm explicação lógica nem científica. Eu não tenho nenhuma resposta científica para isso. Mas que existe alguma coisa que não se vê, mas que se manifesta, existe. Minha história de fantasmas. Minha história de fantasmas. A Laura começou com uma voz um pouco mais séria. Alguém está aí? E o copo começou a se mexer. Naquela hora a cadeira começou a estremecer. Começou a fazer um barulho meio estranho. Eu não acreditava nessas coisas. Pra mim não existiam. Não sabia o que fazer. A primeira coisa foi dizer: chega, eu não jogo mais, já chega. Jogos perigosos. Minha história de fantasmas começou no fim de novembro de 2010. Montevidéu, Uruguai. Eu estava com meu primo Damian hospedada na casa dele. E ele sempre gostou dessa história de jogar Ouija, sabe? O jogo do copo. De outro mundo, ele sempre gostou.
A minha história de fantasma começou em novembro de 2010. E, se não me falha a memória, foi no dia 28. Eu consegui um tabuleiro Ouija e aproveitei que a minha prima estava... Ela estava em casa com uma amiga e decidimos jogar. Então foi... Na verdade, eu liguei pra ela e falei... E aí? Você quer? Vamos jogar hoje à noite? Então nós chegamos, comemos umas pizzas, vimos um pouco de televisão, conversamos. E aí, numa determinada hora, nós decidimos jogar. Então nós fomos para a sala de jantar. Então eu tinha levado... Eu coloquei no chão, eu levei também um gravador de áudio e uma câmera. E só isso, eu preparei a câmera, liguei o gravador de áudio. E pronto, nós começamos. Nos sentamos e começamos a jogar. Pusemos os dedos e no começo... As perguntas eram mais em tom de brincadeira, não ia dar em nada. Mais ou menos que por intuição eu falei, vamos todo mundo colocar os dedos em cima do copo. E foi exatamente isso que a gente fez. Então eu falei pra Laura, fala alguma coisa, o que você queria dizer pra chamar alguém. E aí a Laura começou, tem alguém aí? Algum espírito, alguma coisa? E a gente olhava e não acontecia nada. Mas é claro que eu achei que não era nada, eu achei que era falta de concentração, eu achei que ninguém estava a fim de jogar, mas depois quando a gente entrou de cabeça no jogo, aí sim. A Laura começou com a voz um pouco mais séria. Alguém está aí? Foi justamente aí que o copo começou a se mexer pro sim. O clima foi sendo preparado e o jogo foi melhorando e jogamos de verdade. E o copo começou a se mover. E aí não acreditei no que estava vendo. Não foi nada demais e mesmo assim a minha prima já estava meio assustada. E naquela hora a cadeira começou a estremecer. Começou a fazer um barulho meio estranho. E a minha prima já não queria mais saber de nada. E a cadeira, de repente, do nada, ela começou a sair abruptamente voando. Ela saiu meio que deslizando pelo meio da sala. Primeiro pensei que era um deles que estivesse fazendo uma brincadeira. Quer dizer, eu não acreditava. Pra mim, isso não existia. E a cadeira, se mexer sozinha, isso era uma coisa impossível. Então eu tinha certeza de que os dois estavam de brincadeira. Eu não acreditava nisso. Mas não. A cadeira começou a fazer barulho e quando se mexeu, eu vi os dois e não... Havia possibilidade de que fossem dos dois. Eu fiquei gelada. Não sabia o que fazer. A primeira coisa foi dizer, chega, eu não jogo mais, já chega. Daí a minha prima tirou o dedo e o copo parou de se mexer. E pelo que eu andei lendo por aí, é ruim largar, de repente, assim, tirar o dedo do copo abruptamente e deixar o espírito pendente, porque é como... Ou o espírito fica na casa, ou podem te acontecer coisas ruins. E também outra coisa que eu li foi que quando você para de jogar, você tem que perguntar pra entidade que tá lá se ela quer ir embora ou não. Você tem que ter muito respeito com a entidade. Embora assim do nada mostra falta de respeito e coisas ruins podem acontecer. Ela simplesmente fez isso e ficou angustiada e... Eu tava com a minha amiga Laura tentando... reanimá-la, dizendo, tá tudo bem, nós estamos todos bem. Foi muito estranho, uma sensação como uma coisa sobrenatural estava lá. Eu não sei, estava passando alguma força, estava movendo a cadeira, estava com a gente, não dava pra ver. Então foi estranhíssimo. Foi feio. E depois que o problema com a cadeira passou e que a minha prima foi embora, eu pedi pra minha amiga Laura se eu podia deixar a câmera na casa dela. Então eu deixei a câmera numa prateleira, gravando a área onde nós estávamos, a mesa, as cadeiras. A câmera ficou gravando a noite toda. O gravador de som eu levei pra casa. Eu levei o gravador, então quando chegou em casa eu comecei a escutar. E eu passei por um programa daqueles que eu geralmente uso pra poder ouvir os áudios. Então eu comecei a ouvir, é claro, em algum momento tinha som que sobressaía do resto. Era como um som de vozes, depois silêncio, mas tinha um som que destoava. Aí eu pensei, bom, eu vou voltar e vou ouvir outra vez. E aí eu tive uma surpresa. Eu ouvi a palavra morrerás. Assim morrerás.
Aí eu senti um calafrio e falei, opa. Essa não era uma entidade muito simpática pra dizer uma coisa dessas, não é? Foi muito estranho. Quando escutamos, assim morrerás, a gente tava lá e não tínhamos ouvido e nos perguntamos, como? Se estávamos lá, como era possível? E depois que eu ouvi aquilo, no dia seguinte eu fui pra casa da Laura pra buscar a câmera e contei pra ela o que eu tinha ouvido na gravação. E, bom, eu fui buscar a gravação e a Laura me falou que ela achou uma cadeira caída. Eu levei a câmera pra casa e chegando eu assisti a fita e a mesma cadeira que tinha deslizado na nossa gravação, ela também se mexeu durante a noite e caiu, sozinha. E dá pra ver na gravação que não tem nada, eu não sei. É estranho. Eu comecei a me perguntar o que podia ter acontecido. Antes dela morar naquela casa, a casa foi um asilo geriátrico. Foi um lar de idosos. E, bom, pode ter sido um deles, talvez seja essa a explicação. Talvez tenha sido alguma pessoa que morreu ali. Com certeza alguém tinha morrido ali. Então era como se o espírito tivesse ficado lá. Então pra mim era isso. Aconteceram as circunstâncias para que ele se manifestasse. Nós criamos as condições para ele se manifestar. Para mim são almas que ficam como que boiando na terra, como se tivesse ficado algo por fazer ou dizer e que precisam se manifestar, e esse é o caminho que encontram. Minha história de fantasmas. Eu. Minha história de fantasmas. Soltei a música, subi o controle e fui ao banheiro, mas eu fiquei ouvindo e vi que não tinha mais sinal, não tinha nada. E quando eu saí da cabine, eu fiquei paralisada. Tinha no fundo do corredor uma menina. Essa menina estava sofrendo muito, definitivamente. Tantos sentimentos negativos acumulados naquele anjinho. Medo no estúdio. Minha história de fantasmas começou quando entrei para trabalhar em uma rádio local, em 1998. Entrei para trabalhar como locutora. Inicialmente, eu ia trabalhar à tarde, que era um horário mais tranquilo, que não tinha muita gente na emissora. Então, o programador da rádio, que estava me explicando o processo de como manejar a mesa de som, me disse que tinha que ter cuidado, porque tinha muitos travessos. Eu pensei, muitos travessos? Eu imaginei que tivesse um editor ou alguém da limpeza, alguém que viria me fazer alguma brincadeira, algum tipo de trote. A novata que a gente vai confundir um pouco ou dar um susto. Eu não achei que podia ser o programador quem viria me fazer uma pegadinha, porque era uma pessoa que teve pólio e andava com muletas. Então, para ele vir da sala dele até a cabine, tinha com certeza uns 30 ou 40 metros de distância e eu teria ouvido as muletas e até que ele chegasse, me desse um susto e fosse embora, eu teria visto e ele não faria mais nada. Não, esse não faria isso comigo, eu não me preocupei, eu fiquei completamente tranquila. Então, o meu primeiro programa foi tudo bem. No dia seguinte eu cheguei, me sentei, não tinha ninguém na rádio, nem o programador. Estava tudo bem. Coloquei o CD, apresentei a música, desliguei o microfone e dei play no CD. Soltei a música, subi o controle e fui... Eu deixei a música correr, tudo bem, verifiquei que estivesse no ar, tirei dos ouvidos, na época meu Walkman. Tirei, ouvi, estava no ar e saí. Porque eu também tinha que ir ao banheiro, então para isso eu uso rádio portátil. Eu fui ao banheiro, mas eu fiquei ouvindo. Aí vi que não tinha mais sinal, que não tinha nada. Nada tocava. E a música não tinha passado nem um minuto. Eu voltei correndo e o controle estava abaixado.
Isso aconteceu de repente. O programador voltou do almoço e eu disse: sabe, eu não quero mais. E ele disse: o quê? Você não quer mais trabalhar? Não é isso. É que a mesa de som está ruim. Eu queria achar uma explicação racional para o que estava acontecendo. E de repente eu disse: a mola podia estar frouxa, o controle cai sozinho porque a mesa não é reta, ela é inclinada. E ele disse que ficaria comigo, ia me acompanhar. Tá bem? E aí, então a coisa explodiu. Eu estava no microfone, liguei o microfone, comecei a falar. E o botão do microfone, a luzinha vermelha que indica que estamos no ar, se apagou. Então eu disse: isso aqui está com defeito. Aí o programador, que já tinha muito tempo de rádio e sabia, apertou o botão de novo. Quer dizer, algo que tinha apertado o botão e desligado. Ele apertou o botão, continuei a falar e ele fez um gesto assim de continuar a falar. Eu continuei e o botão apagou de novo. Eu estava no limite. Ele ficava apagando toda hora, saía do ar. Aí eu disse: assim não é possível. Eu estava sentindo o ambiente muito tenso. Esse dia eu faria o programa das 4 às 6, mas eu acabei saindo às 15 para 5. Eu me lembro que eu fui embora a essa hora. Eu parei e disse que não queria mais, eu vou embora. E o programador ficou pondo música e me disse: eu não posso obrigar você a ficar, mas estamos sempre contratando porque os locutores vão embora. A experiência mais forte foi há alguns anos depois, porque eu fiquei 5 anos nessa rádio. E o tempo todo aconteceram essas coisas que saíam do lugar. Eu já tinha sido promovida a chefe de programação da emissora. E ia sair um novo programa que contavam histórias. E chamavam os ouvintes por telefone e contavam suas histórias, suas experiências. E durante as histórias íamos fazendo efeitos. Sons de gritos, coisas desse tipo. E para deixar a coisa mais sugestiva, apagávamos todas as luzes da rádio. Eu me lembro dessa experiência, basicamente, onde o locutor estava apresentando uma música e estavam falando de histórias muito fortes. E falavam também de espíritos e fantasmas que habitavam a emissora. Essa foi a primeira emissora comercial do Peru. Foi a primeira rádio comercial que este país já teve. Então, ela é muito antiga. E começaram a contar as histórias. Diziam que antes de ser rádio, aquilo era um hospital. E que a área onde estava a rádio, no 5º andar do edifício, que tem 5 andares, era a área de crianças. Um pavilhão de crianças que pegou fogo. Enfim, 1000 histórias daquela emissora. Saí de onde estavam os locutores para ir à cabine dos operadores. E quando eu saí, a rádio era assim: aqui estavam as cabines e aqui havia um corredor. Um corredor muito comprido e no fim ficava a discoteca da rádio, onde guardavam todas as músicas. E estava tudo apagado, todas as luzes apagadas. Não se via nada, nem sua sombra, porque não tinha luz, não tinha nada, só a luz do computador. Então eu saí da cabine e fiquei paralisada. Eu não posso dizer que vi alguma coisa. Não era uma imagem clara. Tinha no fundo do corredor uma menina. Eu vi uma menina. Eu não vi o rosto com nitidez, mas eu pude ver um vestido. Eu não vi os pés e ela estava lá no fundo, assim como uma imagem borrada. E sabe, literalmente, filmes de terror tem que ter visto alguma coisa, porque foi como nos filmes de terror. Eu vi uma imagem borrada, assim meio nebulosa. Mas era impossível não ver naquela escuridão. E era branca, como se tivesse uma luz. Eu não distingui os traços do rosto, mas era uma imagem, era mais uma sensação e eu fico até arrepiada. Era uma imagem de cabelos longos, mas assim como se estivessem molhados. Quer dizer, era uma sensação horrível, indescritível. Era como, não sei, como que de frustração, era impotência. Essa menina estava sofrendo muito, definitivamente. Ela não estava onde queria estar. Eu não sei o que ela queria me dizer. Tantos sentimentos negativos que todos acumulados naquele anjinho. E eu senti muita dor naquele momento. E o Pedro chegou e eu abracei ele bem forte. E eu disse: ela está aí.
Depois desse incidente, eu não voltei mais na emissora. E especialmente no período, nos horários da noite. Eu tentava evitar ao máximo, só se tivesse mesmo que ir, mas eu sempre ia com alguém. A sensação foi muito triste e eu não queria mais sentir aquilo. Quando eu chegava na rádio, Pedro Arévalo, o diretor daquele programa, teve a ideia de começar a gravar psicofonias, que são sons do além. Ele começou a gravar psicofonias porque no fim eram mensagens de áudio totalmente imprecisas para o estilo do programa e para o veículo de transmissão, a rádio. Então, começamos a gravar muitas psicofonias, mas algumas foram casuais. Como, por exemplo, um dia em que eu estava em uma entrevista na minha cabine e a gente tinha assegurado de que os canais não se misturassem às outras frequências para termos um sinal limpo só para o microfone, sem outros sinais. Isso serve para assegurar a qualidade de áudio, basicamente. Então eu estava na entrevista e no momento de ouvir a entrevista para poder editar, eu ouvi uma voz lá no fundo, que para mim era um grito que dizia: "Mamãe!" Eu vi aquilo e pensei, a menina, ela está procurando a mãe, chamando a mãe. Eu não relacionei isso ao chamado da mãe, mas eu pensei que era a menina e tive um flashback do que tinha acontecido aquele dia. Basicamente, aquela silhueta do fundo, iluminada, mas borrada. Então, a essa imagem de fundo, eu associei o som mamãe. E senti que ela estava procurando a mãe dela. Foi o que aconteceu, por isso eu senti que ela estava perdida, por isso eu senti o sofrimento dela, porque ela estava procurando a mãe dela. Psicofonia. Eu acho que ela era um anjinho perdido, que na verdade estava procurando a mãe. E que se conectava com alguém que era sensível, nesse caso eu, que tinha um forte instinto maternal, como quase todas nós, mulheres, temos. E basicamente porque eu era a única mulher da rádio. Nessa emissora, na época e durante quase 2 anos, eu fui a única mulher locutora trabalhando na rádio. Então, não tinha mais ninguém para ela chamar de mãe, não é mesmo? Eu comecei a sentir uma rejeição pela rádio. Eu já não queria mais estar lá. Eu não ouvia mais rádio. Depois de passar toda a minha carreira nisso, desde a universidade, meu mundo era rádio. Eu já não queria ouvir rádio. Porque depois da história da psicofonia, sempre que eu ouvia a rádio e as frequências se misturavam, eu esperava ouvir algo mais. Minha história de fantasmas.